Olá, boa tarde. Inicia amanhã o 14º Encontro de Formação de Agentes Sociopastorais das Migrações, onde serão debatidas questões relacionadas com o grande aumento da imigração em Portugal. O encontro que será apresentado por Frei Francisco Salles, diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações, com quem falaremos depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. Todos os católicos devem assumir-se como missionários e transmitir a fé mesmo nos momentos de perseguição. O apelo é do Papa na sua audiência geral desta quarta-feira. O Papa retomou a sua catequese sobre o batismo, afirmando que cada cristão se deve tornar discípulo e missionário. In virtù del battesimo noi diventiamo discepoli missionari, chiamati a portare il Vangelo nel mondo. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di tutti, di tutto il popolo di Dio, un nuovo protagonismo dei battezzati, di ciascuno dei battezzati. O Papa entende que este é um dever de todos, desde os membros da hierarquia católica aos fiéis nas suas igrejas locais. O Papa, que inaugurou um ciclo de reflexão sobre os sacramentos, tem aprofundado agora a importância do batismo na vida dos crentes. Saber ler os espaços, interpretar a arte cristã e descobrir a sua mensagem é o desafio para quem visita o património religioso e para as entidades que o administram. O tema esteve em debate no 8º Encontro de Reitores dos Santuários. Visitar um espaço sagrado implica desde logo o respeito pelo lugar e significa um desafio de interpretação e conhecimento de um conjunto de símbolos e objetos que, sendo em si obras de arte, constituem também uma linguagem da fé e uma mensagem cristã. Tornar esta riqueza acessível ao visitante, através de formas inovadoras de apresentar o património, foi o desafio presente no 8º Encontro de Reitores de Santuários. É necessário criar essa sensibilidade e essa formação, porque por vezes podem existir conflitos de quem visita porque não sabe estar e não entende, e de quem acolhe também às vezes não tem a formação adequada para poder dar essa explicação, para que ambas as partes fiquem realmente em sintonia e percebam o espaço onde estão. Daí que este encontro nós insistimos nesta temática, uma vez que é importante a formação para explicar e desta forma evangelizar e acolher. Um encontro que decorreu em Fátima, numa parceria com o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, que nesta matéria quer descobrir métodos que permitam conciliar a fruição do património artístico com o respeito pelo espaço sagrado onde se realizam celebrações de culto. Saber interpretar e conhecer convenientemente, do ponto de vista iconográfico e outros, o património que lá está, é também uma forma de evangelização que é fundamental e que não tem sido potenciada. E, portanto, aquilo que nós pretendemos fazer é não só sensibilizar, mas, sobretudo, ter ações concretas no sentido de aproveitar pastoralmente e de uma forma até catequética aquele património religioso. Faz muito mais sentido para um fiel ou para um peregrino compreender o que ali está representado, porque tudo aquilo foi construído com um significado concreto e muito objetivo. Mas não basta tornar acessível, o desafio passa também por saber apresentar a riqueza deste património. Nós, de alguma forma, pretendemos colaborar nesse processo de uma forma qualificada, seja através destas formações sobre a especificidade das igrejas, seja através da requalificação dos materiais de comunicação que existem nestes edifícios, em que estamos também a trabalhar. Presente nos trabalhos esteve o Turismo de Portugal, que tem desenvolvido um trabalho conjunto com a Igreja Católica no sentido de valorizar e tornar mais acessível o vasto património religioso do nosso país. Este tipo de património, para além de ter esta dimensão espiritual e de evolução,
tem também, e do ponto de vista turístico isso é relevante, interesse para um tipo de público, de visitante, que é significativo, que procura uma experiência cultural, no seu sentido lato, ainda que essa experiência cultural possa ter uma dimensão mais espiritual. E, nesse sentido, é importante sabermos, nestes espaços, saber ajudar a interpretar aquilo que pode ser visto e que pode ser compreendido, porque seguramente assim a experiência será mais enriquecida. Portugal tem mais de 160 santuários, cuja riqueza patrimonial está a ser trabalhada para acolher da melhor forma os fiéis ou os turistas em busca da oferta cultural e histórica destes lugares. O tema da família esteve em análise no último Conselho Nacional da Pastoral Juvenil. Praça Luís Cóndor fica em frente ao shopping. Relembrar as Jornadas Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro, o Fátima Jovem, as Jornadas Missionárias e outras atividades e projetos em que a Pastoral Juvenil esteve envolvida em 2013 foi o mote para 2 dias de partilha e troca de experiências. O Conselho Nacional da Pastoral Juvenil pretendeu assim que os representantes dos secretariados presentes neste encontro pudessem refletir sobre o ano passado de forma a perspectivar o atual. Os jovens cristãos pois precisam naturalmente de marcar aquilo que é fundamental na vivência da fé para cumprirem até e realizarem até aquilo que o Papa vai sugerindo, irmos às periferias. E não se pode ir às periferias se não se tem nada para oferecer, nada para dar. E eu penso que os jovens cristãos, ainda que não sejam muitos, sobretudo nas aldeias rurais, mas têm propostas que são válidas. O encontro serviu também para refletir sobre o tema da família, um projeto. Um tema importante para os jovens, dado que a família é uma área estruturante e que engloba toda a sua vida. Refletir sobre a mesma pode ajudar assim a delinear projetos de vida. Hoje, quando aparece em tantas dioceses e em tantos jovens, pois quase uma igualitarização entre casar ou não casar, entre viver sem casamento e ter uma proposta de vida, muitas vezes muito, pois sem grandes estruturas em relação a uma permanência no futuro, eu penso que colocar o problema da família no mundo juvenil, na pastoral juvenil, eu penso que é, de facto, muito importante, porque se podem afinar diversos valores que hoje estão, de facto, ou esquecidos ou postos em causa. Não te conformes, transforma-te. Bem-aventurados protagonistas de mudança. É o slogan que a Pastoral Juvenil criou para, ao longo do ano, ter presente nas suas atividades uma vivência familiar. É este envolvimento para que o jovem sinta este compromisso ativo. Este compromisso que o leva a este encontro, que o leva à transformação. E de tal forma a família é como que este ninho, este porto seguro, onde nos sentimos bem, onde nos sentimos acolhidos, onde somos tal qual nós somos. O programa do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil incluiu ainda uma partilha sobre as atividades que decorreram em Portugal e as Jornadas Mundiais da Juventude de 2013 que tiveram lugar no Rio de Janeiro, no Brasil. Para o ano de 2014 está em preparação uma nova edição do Fátima Jovem e as terceiras Jornadas Nacionais, em conjunto com as Jornadas Missionárias e as da Pastoral Familiar, para além de um curso de formação para animadores juvenis. Reunimos-nos para deixarmos ecoar ainda mais forte dentro de nós todas essas ressonâncias que foi o ano de 2013, as jornadas, também as Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil, todos os encontros, desde o Fátima Jovem, etc., que nos proporcionou este caminhar. E também, então, este ano projetamos já aquilo que vai ser este ano pastoral. De tal forma em que haja este caminho em conjunto. Este caminho, tal como sabemos, o caminho que se faz caminhando, em que vamos encontrando esta experiência forte. O Conselho Nacional da Pastoral Juvenil é um órgão criado pela Conferência Episcopal Portuguesa que integra como seus membros representantes das diversas instituições eclesiais que se ocupam da pastoral juvenil no âmbito nacional e da coordenação diocesana.
designadamente representantes dos serviços diocesanos, movimentos, institutos e associações, tendo em vista uma reflexão alargada dos problemas e projetos da pastoral juvenil. A Luís Condor fica em frente ao shopping center, em frente ao Hotel Verbo Divino. Apresentamos agora as interpelações da Bíblia. Num texto do cônego João Aguiar Campos, diz-se o Evangelho deste domingo, por outras palavras. Os apaixonados têm vaidade no seu amor, mas ainda que o queiram manter reservado, dificilmente o escondem. Há sempre um gesto, um olhar, uma palavra que os denuncia. Parece que apenas os amados de Deus conseguem a estranha proeza de não revelar a alegria que deveria notar-se, enverdando por uma espécie de crença clandestina, envergonhada, disfarçada por muros de respeitos humanos. Assim, renunciam à missão de testemunhar que lhes foi cometida. Sereis minhas testemunhas. Ver, acreditar, testemunhar, eis um caminho que espera peregrinos. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora do encontro de agentes sociopastorais das migrações com o convidado do programa Eclésia, Frei Francisco Salles. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Aumentou de facto o número de imigrantes, dos portugueses que saem em busca de melhores condições de vida. Falámos em aumentos com percentagens muito elevadas nos últimos anos. Sim, nos últimos anos nós temos tido um grande aumento da imigração em Portugal. Isto tem sido amplamente noticiado nos meios da comunicação social e tem sido uma das preocupações mesmo a nível do Governo, a nível da Secretaria de Estado da Imigração. Eu penso que nestes últimos 2-3 anos tem havido uma maior preocupação em perceber os números, em ter dados, porque com o espaço Schengen, com as fronteiras abertas da União Europeia, é difícil contabilizar as pessoas que imigram, mas de facto tem tido um aumento e os dados oficiais portanto, do Instituto Nacional de Estatística dão-nos para o ano de 2012 cerca de 121 mil pessoas que saíram de Portugal, o que num país de 10 milhões de habitantes é uma percentagem bastante elevada. Que histórias preenchem estes números? Porque acredito que não sejam só histórias de sucesso. Aliás, o encontro que amanhã inicia intitula-se Aventuras e Desencantos na Imigração. Indica já de si que há de facto, enfim, que há histórias mais tristes também neste mundo, não é? Sim, e nós sabemos que a imigração em si, como ponto de partida, já parte de um pressuposto que as pessoas no seu local de origem não têm as condições necessárias para construir uma vida com dignidade. Portanto, que tenha os meios para subsistirem para as suas necessidades. É claro que há muitas histórias, muitas complicações a nível das pessoas que imigram e particularmente nesta altura, com este grande número e com esta crise económica, portanto, há sempre quem se aproveite das necessidades dos outros. Os imigrantes são sempre os mais frágeis, quer os que vieram para Portugal, quer os nossos lá fora, porque a situação é idêntica. Portanto, a nível da exploração laboral, a nível de quem partiu sem ter uma rede de apoio, sem ter relatos familiares, sem ter garantias de trabalho, muitas vezes partindo com muito poucos meios no bolso e chegarem aos países por onde foram e ficarem, portanto, completamente sem meios para subsistir, caindo na rua ou caindo, digamos, ficando vulneráveis a redes de exploração.
e neste momento o próprio Papa Francisco e a Igreja em si e aqueles que estão a trabalhar no terreno têm uma grande preocupação com esta questão dos angariadores e das grandes máfias de angariação de mão de obra, digamos, que transformam muitos destes imigrantes quase em escravos, digamos assim, mal pagos e completamente desprevenidos da sua liberdade. Tem relatos de casos concretos que chegam à obra católica ou que chegam às missões católicas espalhadas por essa Europa e por esse mundo além? Sim, nós temos relatos de casos concretos, portanto, que nós vamos tentando responder e denunciando às autoridades e particularmente em alguns países, neste momento, nós sente-se digamos assim, este movimento de pessoas, particularmente pessoas com menos formação, pessoas com os trabalhos mais, digamos, mais básicos. De algum país da Europa em específico? Portanto, na Holanda, portanto, tem havido uma outra situação, porque a imigração na Holanda praticamente tinha acabado e agora com este movimento tornou a crescer, porque os portugueses, com a situação económica que o país está a viver, com a situação de desemprego, estão, digamos assim, a procurar todas as portas de abertura para saírem lá para fora. E não existe acolhimento, nomeadamente na Holanda? Na Holanda existe acolhimento, nós temos 2 paróquias portuguesas, em Amsterdão e em Roterdão. Portanto, são padres holandeses que estão ligados à obra católica, que falam português. Todos eles foram missionários no Brasil e que, portanto, acompanham as comunidades portuguesas e cabo-verdianas, porque são as duas maiores comunidades de expressão portuguesa que estão na Holanda. Mas tem havido casos de cidadãos portugueses que não encontram aí trabalho nem meios de acolhimento? Nem trabalho, nem meios de acolhimento. E é por isso que nós, nas nossas missões católicas, procuramos dar as respostas que nos são possíveis, portanto, criou-se, digamos, um outro tipo de apoio, porque anteriormente o apoio era mais a nível, digamos, cultural, espiritual, e agora teve-se que criar uma espécie de apoio social, portanto, para prover às necessidades das pessoas que vão surgindo com necessidades, tal como aqui, portanto, necessidades de roupa, de alimentos, de medicamentos, de apoio para rendas de casa e outras situações. Está a ser a missão das comunidades católicas portuguesas, Está a ser a missão da Igreja, sim. Há algum outro país na Europa onde o desemprego entre os imigrantes portugueses esteja a aumentar e, consequentemente, os que chegam de novo também não tenham postos de trabalho? Eu penso que o país onde a taxa de desemprego mais elevada entre os imigrantes portugueses é o Luxemburgo. Portanto, o Luxemburgo tem uma forte pressão da imigração portuguesa. O próprio governo luxemburguês já contatou a obra católica, portanto, para tentarmos ver meios. Por isso, em agosto passado, veio o arcebispo do Luxemburgo, foi o convidado para a peregrinação do imigrante e do refugiado, porque, de facto, o Luxemburgo, que é um país extremamente pequeno, tem uma percentagem muito grande, podemos dizer que deve estar perto de 1/3 da população é portuguesa e a taxa de desemprego é bastante elevada entre os imigrantes portugueses. E crescem os problemas sociais? Crescem os problemas sociais, portanto, não só os problemas sociais em relação ao próprio país, mas mesmo na relação dos novos imigrantes com os imigrantes que já estão instalados, que já têm a sua vida organizada neste país. De que forma é que todas essas questões estarão em debate neste encontro de agentes sociopastorais das migrações? Bom, nós o encontro pensámo-lo precisamente como ajudar os nossos agentes pastorais a tomarem consciência desta realidade, desta problemática, portanto, da imigração atual, porque tivemos bastantes anos voltados só para a imigração que veio para Portugal e neste momento surgem-nos estes problemas e por isso tentarmos alertar, ajudar a tomar consciência e também prevenir, porque eu penso que o objetivo do encontro é dar meios aos nossos agentes pastorais que trabalham no terreno e particularmente aqui em Portugal, nas dioceses, portanto, para tentar prevenir aqueles que pensam em migrar, digamos, para os problemas e as situações que podem vir a encontrar. Portanto, ao chamarmos aventuras e desencantos da imigração, estamos precisamente a tentarmos centrar nesta problemática. E essa é a grande pedagogia a fazer neste momento, a grande informação a passar? Penso que sim, acho que esta é a grande informação a passar, é a grande pedagogia, portanto, formar as pessoas para estarem atentas, porque eu muitas vezes vejo os logros em que as pessoas caem e que nós, à vista desarmada, vê-se que é uma coisa que não tem sentido, mas as pessoas estão de tal forma necessitadas que se agarram à primeira coisa. Portanto, é preciso criar esta atenção. Portanto, o encontro procura precisamente
transmitir a experiência de algumas pessoas que passaram por estas situações, portanto, algumas instituições como a Igreja, a própria comunicação social, portanto, a própria rede consular, como é que pode contribuir para ajudar a evitar essas situações, e depois vamos ter dois especialistas que irão, portanto, ajudar os participantes do encontro a tentarmos encontrar algumas práticas de intervenção, alguns meios que possam ajudar, digamos, a prevenir e a ir ao encontro dessas realidades. O encontro decorre entre sexta e domingo, sexta e sábado em Albergaria Velha, e depois no domingo uma conferência de Dom Manuel Clemente em Aveiro, já na cidade de Aveiro, na Sé, não é? Sobre migrantes e refugiados rumo a um mundo melhor. Este é o tema da mensagem do Papa para este Dia do Migrante. No dia 19 celebra-se precisamente a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado. Portanto, estamos a chegar já vão ser 100 jornadas, portanto, porque começou precisamente em 1914 a primeira jornada do imigrante e do refugiado. Portanto, e o Papa sempre manda uma mensagem para a Igreja a nível universal. Esta é a primeira mensagem do Papa Francisco, portanto, que é uma mensagem muito forte, com uma linguagem muito forte e que aborda precisamente as realidades muito diretamente da problemática da imigração atual. E nós achamos por bem, portanto, neste dia, que é o dia, a Jornada Mundial, convidar Dom Manuel Clemente como Patriarca de Lisboa, como um grande intelectual, um grande pensador com uma profundidade, para fazer uma conferência de apresentação pública, porque a conferência é aberta à população, não é só para os participantes do encontro, por isso é que nós nos deslocaremos da Albergaria para Aveiro, da apresentação, portanto, desta mensagem do Papa, desta temática, que depois nós aqui em Portugal vamos ter esta temática até depois a agosto, à Semana Nacional e à Peregrinação Nacional dos Imigrantes, portanto, para que ele possa ser apresentado, portanto, esta realidade com o Dom Manuel Clemente. E para que, de facto, a migração seja uma oportunidade de caminhar rumo a um mundo melhor para todos. Muito obrigado, Frei Francisco Salles, por ter estado neste programa a apresentar o Encontro de Agentes Sociopastorais das Migrações. Os trabalhos deste encontro serão apresentados neste programa ao longo da próxima semana. Já amanhã analisamos neste espaço leituras bíblicas, as que são lidas nas missas do próximo domingo. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.